Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje nós temos aqui o Fernando Resch, artista visual, que vai contar um monte de coisa legal pra gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Fernando, como você está? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô ótimo, obrigado. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Que legal, né? Então, Fernando, a gente sabe que você é um multiartista, né? Pintura, desenho, não, eu ia falar malabarismo. É o malabarista do desenho, né? Já me Da arrisquei com pintura. malabarismo, já, Conta pra gente, Fernando, assim, como que você começou na arte? Porque eu sempre faço essa pergunta, porque às vezes tem gente que, sei lá, começa numa arte diferente e aí ele se acha no meio do caminho, ou às vezes ele começa naquela arte Sim. mesmo. Como que você começou? Você viu alguém te influenciou? Você falou, puxa, é isso que eu quero ser. Como foi que você descobriu esse plim? Como é que foi? Acho que isso aí veio um pouco desde criança, assim. Meu pai sempre desenhou, então a nossa diversão, às vezes à noite, assim, reunião ali em casa, assim, tal, era sentar na mesa do jantar mesmo ali, depois de comer e tal, e ficar desenhando. Nossa, que Então, interessante era uma isso, hein? influência muito grande, Uhum. justamente porque ele já gostava de pintura, Tá. tudo. Mexe até hoje um pouco com algumas coisas, não trabalha com isso, né? Uhum. Mas ele sempre gostou muito. Então, acabou me influenciando fortemente, assim. E em casa sempre teve muita influência de, tipo, fazer as coisas você mesmo. Então, tudo era muito manual. Trabalhava com massinha, com argila, mexia com vários tipos de coisa. Certo. Então daí que já veio, acho que esse gosto por técnicas diferentes, de descobrir coisas diferentes. Até porque eu acho que para mim a arte assim, para mim não, né, mas se você vai estudar a arte mais profundamente, você vê que ela originou várias ciências, né? Então, quase todos os artistas, eles eram, de uma certa forma, cientistas. Então, Sim. pesquisadores iam atrás de outras informações, como fazer suas tintas, como arrumar um material ou um instrumento específico para desenvolver a sua arte. E isso tanto, acho que para artes visuais, pintura, desenho, quanto para música e outras artes, né? Então, você tinha que realmente, nos primórdios aí, desenvolver os seus equipamentos, né? Interessante. O seu material. Uhum. Então, acho que eu sempre tive muito gosto por ciência. Eu acho que isso tudo foi meio junto, Foi assim, essa juntando, curiosidade. Né? Tanto que eu pensei uma época em ir talvez mais para uma área mais de biologia, alguma coisa assim. Mas eu falei, mas a arte ainda me chama mais atenção, então... E você falou que era... Então, você tem mais pessoas da família, você tem irmão, é isso, né? Tenho irmão também. E também foi para esse lado, não? Não, meu pai, ele é pintor de carros hoje, e meu irmão é funileiro. Tá. Né? Só que o meu irmão, ele é funileiro, tipo, mais artesanal, assim, ele gosta de fazer à mão mesmo, então... Também acabou indo. Alguma coisa ficou, né? Ele também desenha, meu pai desenha. Então, tipo, todo mundo tem essa gama meio artística, assim, só que cada um foi para uma área que se identificou mais, né? Eu que segui só com as artes mesmo, pintura, desenho, grafite. Entendi. E hoje também tatuagem. Né? Então, desde bebezinho, você tá... desenho, desde não sei dizer de que época, mas era bem de pequeno mesmo, assim. Coisa de 4, 5 anos eu já tava me vendo com meu pai ali. Ele me desenhando, fazendo umas caricaturas minhas, me zoando, que ele adorava me zoar, que eu ficava puto, né? Mas era bem assim mesmo. E aí você foi, por exemplo, na escola mesmo, desde pequenininho, você já foi melhorando, olhando mais, desenhando? Não. Como é que foi? O pessoal me fala assim, desenho é dom, né? Eu falo, até pode ser que o dom seja você gostar muito daquilo, né? Acho que eu tenho muita paciência para aprender artes. Tá. Eu acho que é mais esse lance que eu acho, para mim, o dom seria isso, assim, eu tenho facilidade de aprender, mas eu gosto muito, eu pesquiso muito, atrás, né? Vou atrás. Então, acho que o dom, na verdade, é esse, assim, você ter muito interesse naquela coisa, né? Porque eu realmente, quando eu era pequeno, eu não desenhava legal, tipo, meu desenho era desenho de criança mesmo, foi evoluindo, né? Mas é que aí, por exemplo, na época de escola, eu desenhava o tempo inteiro, tanto que os professores até ficavam bravos comigo, né? Que era passando matéria e eu desenhando enquanto estava ali acontecendo a matéria. A matéria você e ficava lá, eu não copiava a matéria, eu ficava desenhando e ouvindo. E aí o meu lance sempre foi esse, eu sou mais auditivo e visual, né, no caso,
do que de ficar anotando. Eu não anotava as coisas. Então Entendi. eu ficava ouvindo. Mas eu ia bem nas matérias e passava. Tanto que eu nunca cheguei a reprovar, né? Mas também não era aquele aluno o número top, 1, né? né? Eu ficava na média só. Você sabe que você está falando uma coisa que aconteceu comigo, e eu já até falei aqui em outros podcasts, né? E esses dias eu estava comentando, por uma coincidência, acho que foi no sábado, no domingo, conversando com o pessoal. Comigo também, no tempo de colégio, acho que era escola, colégio, ainda assim, você está fazendo um curso, Sim. que na época era, até já falei aqui algumas vezes mesmo. E aí eu estava lá no curso de programação de computador, né? Aquela coisa de colégio. Sim. Porque no ginásio já era assim também, negócio de música. Uhum. Mas aí quando você entra num curso que você tem que prestar atenção porque é direcionado para aquilo, né? Aí tô eu lá. Aí aquelas matérias que tinha na época era Basic, COBOL, Fortran, né? As planilhas e tal. E eu lá escrevendo letra de música. Aí meus amigos, ô Flávio, tá fazendo um negócio aqui, velho. Presta atenção lá na lousa, não sei o que, não sei o que. E eu lá. Pera aí que eu tô compondo, velho. Eu tô ouvindo lá, mas eu tô compondo. Então, já era, né? É o que você falou, a gente vai percebendo que isso tá dentro da gente. É coisa da arte, né? É, bem natural, assim, né? Só que aí você, que nem eu usava isso como uma forma de me concentrar. Uhum. Eu ficava realmente concentrado, tanto que os professores paravam de pegar no meu pé quando eles percebiam que eu conseguia responder perguntas deles, porque eu estava ali desenhando, mas eu estava prestando atenção. Tava ligado ali, né? Só que aquilo ali é o que me deixava focado, né? Lógico que, assim, isso nem todo mundo consegue, às vezes, perceber, ou o professor também não consegue ver que o aluno precisa ter aquela liberdade de fazer algo que deixe ele concentrado, né? Uhum. Acho que é isso que era o mais complicado na época, né? Tá. Talvez para você também, né? Você tava lá escrevendo uma letra ali, né? E... Mas eu conseguia ir fazer, assim, então. né? Como você falou, não era top, mas a gente se virava, fazia. É que né? também não era o que a gente queria, né? Às vezes aquele conteúdo específico que eles estavam ali, né? E uma coisa que você falou é bem isso mesmo. Também penso assim, às vezes você vê o cara com baita talento, assim, né? Condição, só que às vezes a pessoa não vai atrás daquele estudo que tem que ir, não aprofunda. Sim. Eu, como faço esses cursos também de música, de violão e tal, eu percebo muita assim, jovens, adolescentes com muita condição, capacidade, mas não vão. Você percebe neles que eles não vão. Até às vezes uma condição financeira, né? Isso, pra poder acessar outras coisas, né? E aí você fala assim, nossa, então, e a gente que vai por esse caminho que a gente sabe que tem que ir, até hoje eu ainda tô lá aprendendo, tô fazendo curso, né? A gente tá se mexendo, não é? Não, tô fazendo um curso aqui na Pinacoteca de São Bernardo de quinta-feira. Que legal. Sobre gravura ali, né? Tá. É uma outra técnica que um pouco eu já conheço, mas tem coisas que eu ainda não conhecia. Tá. E às vezes você vai adaptando coisas que você vai aprendendo ainda para outros caminhos, né? Sim, e até para você falar com mais propriedade sobre arte num geral, assim, né? Conhecer mais coisas, porque é muito amplo, né? Tem muita coisa. Muita coisa. Às vezes o pessoal que a gente dá o curso fala assim, mas então você sabe tudo de música. Eu falei, filho, eu não sei nada de música, eu tô, entendeu? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente precisa aprender. Eu tô vendo que eu preciso aprender, tem sempre novidade, coisa nova, criação nova, ritmo novo. E a gente tem que estar, assim... Tem que estar treinando, no meu caso, o violão, instrumento de corda, tem que estar sempre, né? Porque senão, né? Os dedos gritam, né? Então, mas, Fernando, aí foi indo, né? Você foi... E com que idade, assim, por exemplo, já no ginásio, no colegial, que você começou começou a mesmo falar, bom, é isso aqui mesmo, como é que foi? Mais ou menos ali no ginásio, assim, eu vi que eu precisava desenvolver um pouco melhor. Eu desenhava já, tipo, né, desde pequeno, mas era muito autodidata essa parte, assim, ninguém tinha me ensinado. Eu fui fazendo, porque eu via alguém fazendo, eu via meu pai, e ia fazendo. Mas aí eu pedi para uma madrinha minha se ela podia me ajudar a pagar um curso. Que aí foi aí que eu conheci a Academia de Artes Salazar, que é onde a gente se conheceu também. Sim. Fiz um curso lá com ele, eu tinha acho que mais ou menos uns 16, 17 anos, né? E fiz, acho que quase um ano e pouco de curso. Passei por desenho, caricatura, retrato,
Aí depois ainda fiz, eu acho que um pouquinho de tempo de tela, que aí eu estudei primeiro com um professor na época de Jail, depois eu estudei com a Andrea, na parte de tela. E aí, depois que eu fiz esse curso, eu percebi que na escola eu comecei a desenvolver melhor, ganhei uma agilidade no trabalho, no desenho, né, com uma coordenação motora melhor, porque tirou uns vícios que eu tinha de desenhar sozinho. Eu achava que estava certo como eu fazia e eu podia ser mais rápido, mais prático, mais ágil, né? E o curso, eu até falo para as pessoas, falo, curso não é para você aprender a desenhar, é para você aprender o certo de como você ter uma coordenação motora, de como você manusear, às vezes, aquelas ferramentas, aqueles equipamentos, de uma forma mais ideal. O desenhar mesmo é de você, aí que você vai, né, colocando a sua criatividade ali e tal. Sim. Mas é bom para alguém te orientar, pra você não começar sozinho, porque às vezes sozinho você demora 3 vezes mais. Certo. Se alguém te orientar, você consegue já se destacar um pouco mais, chegar num ponto melhor. Tá. E você, assim, você sempre gostou também de quadrinhos, se inspira também em desenhos assim, de revista? Qual que eram os desenhos que te inspirava? Tinha algum assim específico, não? Olha, quadrinhos nem tanto, né? Muita gente que vai pro desenho gosta muito de quadrinhos, os mais novos, assim, gostavam mais de mangá, né? Sim. Eu sempre tive muita inspiração pelo lado do grafite. Tá. Né? Então eu consumia bastante grafite de rua, pintura de rua, mas na época tinha pouca informação, era alguma coisa mais em revista, na época a internet não estava tão difundida para todo mundo, a gente não estava usando tanto, né? Então, mas eu tinha essa inspiração e aí via muita caricatura. Na época que eu fiz o curso de desenho, caricatura estava bem em alta, assim, tinha muitos eventos que aconteciam que tinha alguém fazendo caricaturas lá ao vivo, né? Então eu busquei um pouco por esses dois lados. Tanto que pro grafite muita gente usa às vezes personagens que são meio caricaturas, assim, né? Meio deformados, como se fossem cartoons, assim, né? Tá. Tipo, personagens com a cabeça grande, nariz ou orelhas, tipo, né? Brincando ali com personagens. Então ele meio que juntou as duas coisas, assim. Era meio que um estilo que casava com o lance do grafite e também casava com o que eu gostava de desenhar, né? E foi migrando para isso. Foi para assim. isso. E aí parte muito para criação, né? Totalmente isso, né? Que você... Eu vejo pelo pessoal que faz lá também, nos cursos que a gente faz, que trabalha, né? Tem o pessoal também que trabalha com grafite e eu acho que tem muita coisa da própria criação, né? Sim. Envolve muito isso, né? Envolve, de buscar sempre uma identidade mais autoral, assim, né? De você realmente criar um estilo seu, buscar isso, né? Eu falo até que hoje que eu tô mais, assim, chegando mais no meu estilo, no que eu gosto mesmo de desenhar, de pintar, porque isso leva tempo, assim, para você amadurecer, chegar naquela identidade do que você gosta, o que te agrada, né? O que realmente você se sente à vontade, porque é mais isso, assim. Você tem que estar disposto, à vontade, porque aí você tem inspirações, você consegue na sua mente ali criar. Às vezes eu falo que eu gosto de chegar às vezes na parede, olhar para ela e ver o que eu imagino ali. Entendi. Então teve vezes que eu fui para um trabalho que eu tava com um esboço, eu cheguei na hora, a pessoa falou, não, pode fazer o que você quiser. Aí mudou. Aí mudou o esboço, já não foi mais aquele esboço, nem usei ele, eu olhei lá e falei, não, tô vendo alguma coisa assim, vou fazer um negócio assim. E aí eu imagino, assim, às vezes na frente da parede, imagino o que eu quero fazer, assim. Tá. Né? Então isso é bem interessante, assim. Mas e para você fazer essas criações, assim, você... Assim, qual que é a sua fonte? Tem alguma coisa que você se espelha para fazer isso? Sim. Sei lá, você assiste... Eu tô dando um exemplo, né? Sei lá, assiste um filme, você assiste... Ou você vai assistir um jogo, ou você vai, sei lá, você vai passear no parque. Sei lá, tem alguma coisa assim que te inspira para você fazer aquele... Então, assim, a minha linha mais autoral de trabalho, né? Quando as pessoas falam assim, pode fazer o que você quiser. Né? Minha linha mais autoral, como eu tinha falado que eu gostava também de um lance meio de biologia, desde pequeno, coisas que eu consumia muito eram programas que falavam sobre animais. Então, eu assistia muito TV Cultura, Repórter Eco. Muito legal. Então, eu tinha muito esse contato com esse visual de animais, assim.
Então, com o tempo, eu me voltei a estudar um pouco mais sobre animais, né? Quando eu voltei a fazer realmente grafite na rua, essas coisas, e eu fui atrás de pesquisar mais sobre animais. Comecei a pesquisar, entender um pouco mais, aí um tempo comecei a entrar num lance que assim, a Andréia até da Academia de Arte Salazar me passou uma dica, ela falou, por que você não dá uma pesquisada sobre arquétipos? Arquétipos, eles funcionam mais ou menos com o nosso subconsciente, é uma parte da psicologia, né, que tem, acho que esse estudo, e ele te causa no seu subconsciente assim, ele te traz uma medicina, digamos assim, né, que ele te ajuda de uma certa forma. Isso funciona para qualquer coisa. Olha. Uma cor, um elemento, um animal. Então, eu comecei a pesquisar o que aquele animal causava na pessoa. O que ele tinha de bom para levar para a pessoa. Então, tipo... Aí, quando eu fui fazendo essas pesquisas, eu também caí numa pesquisa sobre xamanismo. Xamanismo, ele tem os animais de poder. E, analisando eles, eu vi que era muito próximo o significado do animal para o arquétipo e o significado do animal para o xamanismo. Tá. Então aí você vê que as coisas, na verdade, se juntam, né, praticamente. Entendi. Então elas têm benefícios para a pessoa, às vezes você nem sabe, mas, sei lá, você tem um quadro de um leão na sua casa. O leão, normalmente, ele é um animal que ele representa algo meio tipo de liderança, uma força, uma coisa também meio de família, né? Que ele sempre caça em bando. Então, tipo, tem coisas assim. Então, são significados que você, às vezes, só de olhar a imagem, já te gosta, remete, né? já te remete a algo. Alguma coisa. Às vezes você nem sabe o que te remete, mas você se sente confortável vendo aquilo. Tá. Então, comecei nessas pesquisas. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa coisa dos animais de poder, um tempo atrás começou a agregar também os indígenas. Aí eu comecei a fazer também rostos de indígenas, né? Então, hoje meu trabalho ele é basicamente natureza e alguns indígenas que eu represento como se fossem guardiões da natureza. Olha. Então, é tudo mais natureza. O autoral. Porque às vezes eu faço trabalhos também sob encomenda, que aí eu vou para a linha que a pessoa às vezes precisa, né? Então, faço outros trabalhos, tenho outras estéticas, até por ter dado aula de desenho, eu acabei conseguindo migrar em estéticas. Às vezes eu não conheço exatamente, mas eu pesquiso um pouco sobre como qual é o acabamento daquele visual que eu preciso fazer, né? E aí eu faço um estudo sobre e faço aquele pontualmente. Mas o trabalho autoral, que se a pessoa virar para mim e falar, pinta essa parede aqui e faz o que você quiser. Provavelmente ou vai ser um indígena hoje em dia ou vai ser um animal. Então... Não, mas é interessante que você, como assim em música também, né? Às vezes a gente vai se achando em algumas coisas, né? Então. Que não é assim pontual, faz aí. Às vezes é você mesmo, né? Dentro de você que você vai conseguindo... Eu vim para essa linha porque um dia eu me coloquei assim, eu estava há muito tempo sem desenhar, sem pintar. Foi um pouco depois da faculdade, assim, que eu fiz design gráfico, nesse meio tempo todo aí. E eu me vi num ponto que eu só queria voltar a pintar na rua se eu tivesse um motivo, assim, tipo, se eu tivesse entendendo que eu tô levando algo para aquilo, né? E aí eu senti muita vontade de pintar os animais, e eu falei, vou pintar. Mas aí eu fui pesquisar o porquê que eu tava com aquela vontade. Foi aí que a Andréia me falou, então, isso é legal, porque isso aí tem um lance de arquétipos que provavelmente vai te ajudar. Aí eu fui pesquisar. Então, uma coisa leva a outra. Eu tinha voltado a dar aula de desenho, foi aí que ela me falou isso, né? Então, foram conexões que você vai fazendo ali na vida que vão te direcionando, né? Entendi. E os trabalhos que você faz hoje, assim... Você pode falar de alguns que você está fazendo? Como que tá os seus trabalhos hoje, assim? Olha, hoje o fluxo é até bem intenso, né? Tanto nas tatuagens, eu faço tatuagens às vezes que as pessoas me pedem para fazer o desenho, ou às vezes elas me trazem um desenho que aí eu posso às vezes dar um toque, posso mudar um pouco, ajustar. Tatuagem é o fluxo mais contínuo que eu tenho, né? Tá. Aí os de pintura, por exemplo, eu tenho recebido encomendas de pinturas de tela, umas às vezes um pouco mais abstratas, outras voltadas para esse lance de retratar animais. Muita gente hoje em dia pede trabalhos com
tipo foto de pet, né? De animal de estimação. Isso é um fluxo que vem bastante, assim, as pessoas acho que têm visto muito mais o carinho por ter um animal de estimação e ter ele representado às vezes na casa ou até na tatuagem. Sim. Isso tem aumentado muito, cresceu muito, né? Cresceu bastante. Esse lado assim. pet, assim, dos animais. Né? Você não via tanto isso uns anos atrás. Hoje em dia você já vê, né? Até o cuidado mesmo, né? Você vê que as pessoas cuidam mais como se fosse um filhinho mesmo do que antigamente. E, bom, assim, não tem como te falar que tem um trabalho só que está se destacando. São vários que você está fazendo nesse fluxo todo, nesse fluxo todo, Você está desenvolvendo. Eu tenho feito muito esse trabalho dos indígenas, né? Tenho sido chamado até para alguns trabalhos, assim, dentro de casa, para algumas escolas. Eu tenho alguns conhecidos que trabalham voltados para eventos que fazem em escolas, tipo a revitalização de uma escola pública, né? Tem um amigo meu que ele faz uma revitalização em São Paulo, que ele vai pegando um contato com algumas escolas e ele chama alguns artistas para fazer essa revitalização, né? Então ele banca ali um material para esses artistas e você vai lá e faz sua arte livremente. Você que escolhe o que você quer fazer. Então tenho ganhado uma visibilidade desse trabalho autoral meu, fazendo muitas escolas, né? E em paralelo eu tenho feito muitas escolas em Santo André, que foram uma região que eu comecei com alguns contatos de professores e estou fazendo cada vez mais, assim. Principalmente esse trabalho que eu faço dos indígenas, na verdade, assim, indígenas e povos originários. Então, às vezes eu represento rostos mais de negros, também represento alguns indígenas, não uma etnia em específico, né, mas como se fosse algo um pouco mais amplo, assim. E você sempre assina hash? Que você assina? Hash, eu assino hash, Pessoal, você vê hash aí, ó, Fernando Hash. Né? Isso aí. Que legal. E, bom, então você está fazendo isso e o pessoal, só reafirmando, vamos dizer assim, o Fernando, olha só, ele é desenhista, trabalha na área da pintura, grafiteiro, tatuador, é isso? Tatuador. Quem mais? Nessa linha de... Tô começando a mexer com cerâmica. Cerâmica. Meio escultura. Cozinheiro? Gravura. Não, olha, eu gosto de cozinhar em casa, gosto. Quem cozinha normalmente, assim, coisas mais diferentes sou eu. É você. Minha esposa também cozinha, mas eu que gosto de inventar, assim, gosto de criar. A parte da criação tá em tudo aí. Mas então, assim, é bem rico, né? Quando a gente acha que trabalha com vários formatos, vamos dizer, não sei se é esse nome, mas... Acho que técnicas. Técnicas, melhor. Técnicas. Você consegue desenvolver talvez mais coisas, né? Hoje em dia eu vejo que, por ter várias técnicas, às vezes o que facilita é você analisar o que você precisa fazer e entender qual técnica é melhor. Tá. Ou qual técnica você chega num resultado mais próximo do que você estima chegar, né? Tá. Então tem técnicas que eu aprendi que eu olho e falo, não gostei tanto, não acho que cabe para o meu trabalho usar essa técnica, porque eu acho que não fica um resultado que me agrada. Mas eu aprendi para ver se aquilo me agradava, né? Porque às vezes você está fazendo um trabalho e tipo, aquela técnica não é ideal para aquilo. E aí você fala, mas eu não tô gostando tanto. Às vezes é porque você não gosta daquilo. Tá. Tanto que eu brincava até, na época que eu tava dando aula de desenho, eu falava pros alunos, eu falava, olha, eu dou aula, a gente tá usando lápis. Eu não gosto de lápis de cor. Não gosto. Assim, eu sei fazer, eu sei usar. Mas o que eu gosto mesmo é de tinta. Eu gosto de pincel, eu gosto de spray, eu gosto de máquina de tatuagem. Eu acho que, pra mim, o desenvolvimento daquilo ali... Na superfície que eu estou usando é diferente. Eu chego no resultado mais rápido. Tá. Já no lápis eu acho muito parado para mim, assim. Não sei, eu sinto minha mão presa. Então eu prefiro algo que flua mais ali. Então eu gosto de pegar um pincel, eu gosto de usar uma aquarela, eu gosto de usar outras coisas, né? Até mesmo hoje em dia um tablet, né? A caneta do tablet já desenvolve um pouco mais diferente, você consegue colocar tinta e escolher a tonalidade que você quer, espalhar aquilo. Eu gosto dessa coisa assim, um pouco mais solta, né? Já tem gente que fala, não, só gosto do lápis de cor. Perfeito.
É onde você consegue se expressar, talvez, né? Mais, né? Assim. Sim. Na música também eu mesmo tenho algumas coisas que eu faço que é do meu jeito, vamos dizer assim, da minha forma de expressar, né? Sim. E às vezes eu vejo o pessoal usando umas coisas que eu falo, mas isso aí eu vou tentar fazer, eu falo não, porque a minha forma de expressar é diferente, né? Sim, com certeza. Eu já tenho aquele jeito, né? Até na parte mesmo, na parte sonora, às vezes, sabe? Você percebe uma diferença, você fala, poxa, mas o que eu gosto de fazer, o que eu uso é isso aqui, que para mim dá um resultado melhor, né? Porque eu acho que é isso também, né? Que você vê, né? É mais ou menos isso mesmo. Você vai fazer. Às vezes eu vou fazer, por exemplo, eu já me peguei pintando telas que, sei lá, um detalhe específico, assim. A pessoa vai pintar a tela, ela pensa, eu vou fazer um detalhezinho desse tamanho, eu preciso de um pincel desse tamanho. Uhum. Tem vezes que eu pego um pincel grande e começo na tela e faço ela inteira com aquilo. Eu quero fazer um negocinho, um pontinho, eu pego o pincel de cantinho e vou encosto só uma pontinha dele. Não sei, eu gosto às vezes do desafio também. Eu não gosto de facilitar tanto a vida, assim. Entendi. Né? Tipo, uns anos atrás eu trabalhei com um aerógrafo. O aerógrafo, ele é uma pistolinha de tinta que você aplica ali, você faz detalhes muito pequenos. Mas eu vi que o spray era mais desafiador. O spray você tem alguns bicos, você tem que controlar mais o peso do seu dedo. É mais ali. difícil. É mais difícil. Uhum. E outra, você não precisa ficar trocando de tinta, assim, lavando, né, o compartimento de cores ali. Você troca de lata, você pega outra lata e aquilo não estraga tão fácil. Eu vi que aquele desafio eu gostava mais. Então eu falei, não vou mais usar tanto aerógrafo, vou usar só o spray mesmo. Então, até os trabalhos mais comerciais, que a gente não fala tanto que é grafite, que seriam mais coisas mais encomendadas e tal. Aí eu já prefiro usar mais o spray ou o pincel mesmo. Então eu fico nessa linha. Nessa linha. Coisas que eu me adaptei que eu gosto, né? Tem gente que fala, não, putz, tem que experimentar, entendeu, gostou, acho que aí você fica mais fluido. E nesse trabalho, então, que você está fazendo, porque você tem o seu espaço próprio, né? Isso, hoje eu vou estar com o meu espaço próprio, né? Tô saindo do estúdio que eu estava trabalhando já há uns anos, né? Vou montar um espaço para mim. Certo. Mas também tem um espaço em casa que eu também uso como ateliê, né? Vou ficar quase com 2 ateliês ali, um estúdio e ateliê e o ateliê em casa. Então já tem o quê? Uns mais de 20 anos? 20 anos que você trabalha com Olha, tudo que eu trabalho aí? com desenho, acho que uns 18 anos, 18 né? anos. Porque quando eu fiz aula de desenho eu tinha uns 16. Um pouco depois que eu comecei a efetivamente trabalhar com isso. Tá. Acho que 1 ano, 2 anos depois, assim, que eu entendi que eu podia começar a ganhar um pouco de dinheiro com isso, né? Tá. Na época de escola ali, comecei a fazer umas caricaturas na hora do intervalo. Depois eu comecei a fazer trabalhos para os professores, às vezes por troca de nota. Depois eu fui fazendo trabalhos quando eu me formei, fazia trabalhos para os professores já formado. Eles me procuravam e falavam, eu precisava fazer um painel assim para uma amostra ou para alguma coisa aqui da escola. Você faz? Aí eu vi que eu conseguia ter uma renda pelo desenho. Aí desde então todos os trabalhos que eu tive, que não eram às vezes de artes, em paralelo eu sempre tinha trabalhos de artes que eu tinha contato com pessoas que consumiam esse trabalho, né? Tá. Então eu fui mantendo. Então você já tem, quer dizer, eu já conheço, eu sei que você tem com certeza aquela galera que te segue, você já tem um fluxo de clientes, né? Pessoal que curte o seu trabalho, né? Eu tenho clientes que vieram por causa das artes, das pinturas, desenho, grafite, e tenho clientes que vieram pela tatuagem. Então hoje em dia eles veem que eu tenho vários tipos de trabalho e eles acabam migrando, né? Começaram a consumir tatuagem, começaram a consumir arte e começam a consumir as outras, né? Porque aí eu vou postando meus trabalhos todos juntos ali, porque não tem como separar muito, né? O artista é um só e faz tudo aquilo. Então eu vou postando tudo aquilo. E tem projetos futuros? Você falou que você tem, né, esse fluxo de trabalhos que você está fazendo. Aí tem algum projeto que você tinha vontade de fazer, diferente? Você já pensou alguma coisa assim, não? Olha, assim, projetos futuros, eu tenho, assim, buscado eventos, que eu andei participando de eventos de grafite em outros estados. Então, o que eu estou buscando é participar cada vez mais para também usar isso para conhecer outros estados, né? Quando a gente vai para esses eventos, a gente
Normalmente é um evento que a gente só banca a passagem, a gente tem todo o custo de ficar num local, alimentação e material, né? Uhum. Então estou usando isso como um meio também de conhecer outros estados, conhecer outros artistas, outros grafiteiros e outras culturas, né? Porque tem eventos também desses que são internacionais. E aí eu também estou buscando entrar nesse circuito aí para conseguir entrar em outros eventos e outros trabalhos maiores, né? Eu fico me inscrevendo em alguns editais, coisas que possibilitariam pegar uma empena, né, de prédio, aquela lateral de prédio para pintar, porque também é um trabalho grande, então, tipo, para você fazer, às vezes, né, tem um custo muito alto, né, todo um equipamento e Leva tal. um tempinho também, né? Leva um tempo. Então, assim, é um trabalho que também tem toda uma preparação, tem que ter um esboço bacana para aquilo, já um pensamento de como vai ser executado aquele trabalho. Então eu tenho entrado em trabalhos maiores, assim, né? Na tatuagem também. Tatuagem eu tenho crescido cada vez mais o que eu faço, assim. Então, tipo, pegando áreas maiores, trabalhos maiores. Começava com coisas menorzinhas, hoje já, tipo, já normalmente recebo encomendas de trabalhos fechar metade do braço, fechar as costas. Então, tipo, tudo tá meio que crescendo nesse ponto, assim, de desenvolver com uma habilidade maior, rápido e aumentar a dimensão dos trabalhos, né? Uhum. E todos esses trabalhos, então, você consegue Você tem sozinho ou não, né? Você tem sempre alguém junto? Como é que é? Olha, normalmente mais sozinho. Mais sozinho Às mesmo? vezes tenho ajuda, às vezes dependendo do trabalho, quando é muito grande, tenho amigos que às vezes eu chamo para dividir o trabalho. Falo, meu, vamos lá, preciso fazer, né? Sei lá, peguei uma parede gigantesca, preciso entregar num tempo um pouco mais rápido, vamos me ajudar. Minha esposa também é artista, fotógrafa, às vezes eu Fotógrafo. também. Ela é fotógrafa e artista também. Tá. E aí ela tem algumas partes que ela entende algumas técnicas de como eu preciso que seja feito e ela também, às vezes eu levo ela para me ajudar. Quando casa as agendas, né? Quando a agenda dela também tá cheia de trampos de eventos, fotos, ensaios, essas coisas, aí ela vai pro trampo dela e eu vou pro meu. Entendi. E eu chamo outras pessoas. Artista tem muito, né? Então a gente tenta sempre montar essa rede aí, porque às vezes eu vou ajudar um amigo e às vezes ele vem me ajudar, né? Ajudar assim, né? A gente paga a diária da pessoa, né? Faz um orçamento ali para poder tá chamando e agregando para todo mundo, né? A sua esposa também é da área de desenhos? Isso também não? Ela faz um trabalho mais voltado para pintura, né? Ela faz uma pintura abstrata, normalmente. Esse é o foco que ela mais gosta. Mas algumas técnicas do que eu preciso fazer é algo meio básico para todo mundo que pinta, né? Tipo, fazer um preenchimento de uma área, depois eu venho fazendo um acabamento. Né? Então, coisas básicas assim eu consigo já chamar e já facilita, né? Para às vezes ganhar tempo no trabalho ali, né? Entendi. Até por agenda ser tão assim, né? Como é que eu posso dizer? Não tem uma rotina. Então, hoje de manhã estou fazendo um trabalho aqui, aí à tarde eu vou ter um outro trabalho, aí vou ter uma tatuagem à noite, então eu tenho que estar sempre me deslocando, às vezes num trabalho fora, às vezes um trabalho em casa e às vezes um trabalho no estúdio. Então, eu estou ali com a agenda sempre em movimento, né? Então não tem como falar, eu faço sempre isso, não. Não tenho. Mas o bom é que, pelo que você está falando aí, então o seu fluxo de trabalho, assim, né, não só numa coisa, mas voltada para a mesma coisa, mas como eu vou falar, desmembrada, né, de várias coisas assim, que formam uma coisa. Mais ou menos isso, entendeu, Jéssica? Você então tem uma vida corrida, né, que você faz para lá e para cá, vai desenhar ali, vai pintar aqui, vai tatuar ali, vai grafitar ali. Essa semana tá corrida ainda mais com a reforma da sala, para que eu vou mudar, né? Então tô você falou da mudança, ainda né? a reforma da sala com essas coisas todas, assim. E vai vir para São Bernardo? Vou ficar no centro de São Bernardo. Centro de São Bernardo, tá. Então vai ser o seu estúdio, é isso? Esse vai ser meu estúdio. Meu estúdio e um ateliê para apresentar meus trabalhos também. Então vou ficar com algumas coisas ali. Talvez desenvolver uma coisinha ou outra, uma tela, né? Uma coisa mais pontual. Você já pensou em fazer exposição também, assim, de específica sua? Ou... Participei de algumas exposições pequenas, assim, né? Uma em São Caetano, numa hamburgueria. Né? Uns conhecidos que já faziam uns eventos ali meio de pintura, desenho, e aí ele estava com uma proposta de ter algumas exposições, né, de um período curto ali, 2 meses, 3 meses,
Participei de uma exposição ali, participei de uma exposição em São Paulo, num bar, chamava Galeria 540, que eles eram todo voltado para um lance meio de containers, ele era todo feito de containers, então tinha um visual bem de rua, assim, também. Inclusive, pintei muito por lá, pintei algumas paredes, alguns containers lá. Mas foi mais isso, assim. E aí, buscando algumas exposições com outros artistas, que a gente fala que são exposições que não seriam individuais, né? Seriam coletivas. Mas sempre estou tentando estar encaixado aí em alguma coisa, nesses circuitos de artes mesmo, né? Tá. Voltado para esse pensamento mesmo, né? De estar divulgando o trabalho, de estar presente, de estar... Na verdade, a arte sempre tem que estar ali ativo, né? Sim. Para ser lembrado, ser reconhecido. Então, você tem que estar ali fazendo, né? Sim. O que eu sempre falo pro pessoal também, assim, que às vezes fala assim, mas... Eu falo, o essencial, uma grande coisa é você, além de você ter o seu trabalho, você tem que divulgar. Sim. Porque às vezes seu trabalho tá ali, às vezes você tem, né, uma baita coisa para mostrar e fica parado. Eu dou exemplo assim dessas grandes empresas que fazem uma baita que você já conhece a marca, já conhece o nome, tá cansado de saber e vira e mexe na televisão, tem aquela baita propaganda do negócio e fala, pô, por que será, né, que os caras fazem tanta propaganda? Porque eles sabem que propaganda é a alma ou é a arma do negócio? É as duas coisas, né? Né? Então, com certeza. Né? Porque aí é a coisa de ver, né? Sim. Porque a gente tem muita essa coisa de ver mesmo, né? Sim, com certeza. Eu, assim, quando começou a minha divulgação maior, assim, foi muito via Instagram mesmo, né? Que eu acho que hoje em dia, para mim, é o que acaba divulgando mais meu trabalho. Que eu tenho, no Instagram. Eu tenho mais acesso das pessoas verem o meu trabalho ali. Então ele funciona quase como um portfólio para mim hoje em dia, né? Então eu divulgo tudo que eu estou fazendo ali, todos os meus trabalhos. Alguns eu nem consigo postar, às vezes dependendo do fluxo ou até do meu tempo de preparar o conteúdo para postar, né? Porque isso também dá uma gastada ali no seu tempo para conseguir dar essa atenção. Mas assim, realmente a divulgação é essencial e às vezes nem é assim, às vezes tem pessoas que eu acho que não acreditam no trabalho que elas fazem e não acham que aquilo tenha tanta relevância para outras pessoas. Aí eu vou falar um exemplo assim, tipo, teve um trabalho que eu fiz um tempo atrás e aí eu pensei assim, não vou postar não, ficou... É meu, é mais fiz pra mim, é mais simplesinho e tal. Mas eu gostei do vídeo, assim. Falei, legal, mas ficou um videozinho legal. Dei uma editada ali num aplicativozinho no celular mesmo. Eu vou postar, vai. Meu, tanto de gente que viu aquilo, tanto de gente que comentou, eu fiquei assim, falei, caramba, às vezes eu faço um trabalho que eu acho que tá mó legal. Aí eu posto, nem tem tanta divulgação. Nem tem tanta visualização, não tem tanta curtida ou comentário, sei lá. Aí um trabalho que eu achei que era mais simples, assim, uma coisa tranquila, que não ia ter tanta visualização. Estourou, assim, teve um monte de gente olhando, comentando, falando. Falei, olha que... Então, assim, às vezes você se poda, né? Muitas pessoas fazem isso no meio da arte, eu vejo, assim. Sim. Até crianças, às vezes, que eu vejo, né, estão lá desenhando e falam assim, não, mas eu não gostei, não sei o quê. Meu, mas não é porque você não gostou que outras pessoas não gostam. Sim. Às vezes você está se podando muito, exigindo muito de você, sendo que às vezes aquilo já tem um visual bonito, né? Sim. Já tem alguém que vai te agradar, assim, né? Um exemplo disso também foi a minha esposa também. Ela começou a fazer os trabalhos, assim, de uma linha que ela tá hoje mais do abstracionismo ali, nas telas e tal. E ela não achava que estava tão legal. Eu falei, começa a postar, começa a divulgar. Vai vendo como que vai, né? O que vai acontecendo. E assim, sem muita cobrança, sem muito... aquela dedicação de não, tem que fazer todo dia, não sei o que, não. Ela vai fazendo no tempo dela, conforme ela sente vontade e tal. Mas já vendeu algumas telas, já vendeu alguns trabalhos. Você vê que, assim, você precisa ser visto. Sim. Às vezes você faz aquilo ali, às vezes é pra alguém quer aquilo. Sim. Mas você não vai saber se você não divulgar. Você sabe que é uma coincidência. Às vezes a pessoa fala assim, mas ele tá falando porque ele tá falando... Não, no fim de semana aconteceu uma coisa comigo mais ou menos assim. Eu gravei começo da pandemia, 2019, mais ou menos, 2020, né, já na segunda.
eu fiz uma música em homenagem às mães. A minha mãe estava doente, e né, aquela relação que a gente tem, assim, aí eu tava naquela coisa, vou fazer, e teve aquela inspiração de eu fazer uma música pro Dia das Mães. Aí eu chamei minha filha, falei, ó, a música é assim, 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 ensaiamos um pouquinho, vamos gravar? Vamos. E a gente gravou em casa mesmo lá, daquele jeito lá, celularzinho e tal. Aí eu olhei e falei, ficou assim, perfeitão, mas dá pra ir, voz, dá pra, né? Aí eu tava vendo no sábado, eu tava olhando, aí até minha esposa falou, mas por que você não posta de novo? Eu falei, não ficou assim, né? Sei lá, não posta, você vai ver. Eu falei, sei, eu podia ter melhorado, né? Aí você fica, né? Podia ter melhorado a voz aqui, podia ter acertado aqui o violão. A gente fica naquela podia, cobrança, né? Podia ter feito aqui, eu vou postar pro pessoal ver. Ela falou, posta de novo, ué. Cara, eu postei. E um monte de gente que eu nem imaginava, só recebi elogio, olha que lindo, olha que legal, olha que bacana. Eu falei, nossa. Eu falei, olha, eu nem arrumei o negócio direito e mandei, né? A gente, né, por ter esse lado artístico, assim, ter uma crítica, a gente tem uma autocrítica muito grande normalmente. E às vezes nem tem tanta necessidade de ter toda essa autocrítica, né? E às vezes mais atrapalha do que ajuda, não é? Porque você fala, porque justamente você vai perdendo, naquela cobrança, né? Você fica se cobrando. Às vezes você se trava no seu processo ali de criação porque você fica com essa cobrança. Sim. Né? E às vezes você precisa criar para realmente pôr aquela ideia que está na sua cabeça para fora, para ver se ela realmente não é boa, para ver se você precisa moldar um pouco ela, você precisa trabalhar um pouco mais nela, mas você tem que pôr para fora. Sim. Você põe, dá uma retrabalhada, põe, mexe de novo, tal. E a gente tem que saber... saber... às vezes tem que olhar, saber a hora de parar, falar, ó, sim. Tá bom. Isso. Não vou mexer mais nessa. Se eu for fazer, eu vou fazer outra. Sim. Isso também foi uma coisa que foi difícil aprender, né? Foi uma coisa que o meu primeiro professor de desenho e caricatura, que foi o Djail, já é falecido, não tá mais entre nós aí, mas ele falava isso, você tem que saber a hora de parar de mexer no desenho, porque senão a gente não para. Vai fazendo. Vai fazendo, vai ajustando, muda, enfia detalhe, enfia brilho, não sei o quê. Falou, você tem que saber a hora que você olhar e você falar, tá bom, pronto. Tipo, ele não tem que estar perfeito às vezes. É um desenho, você fez à mão. Ele precisa estar realmente com essa cara de que foi feito à mão. Se fosse para ser perfeito, você tirava uma foto. Eu penso assim. Eu queria um negócio perfeito. É uma foto. Vai lá e tira. Tira um retrato, tira uma foto daquele local, daquele detalhe, daquele elemento, daquela peça, sei lá. A foto, ela tá aí para isso, para ser o perfeito, né? Tudo bem, tem pessoas que fazem trabalhos hiperrealistas hoje em dia, né? Pinturas e tal. Para mim já não é um estilo que eu gosto de fazer. Eu acho bonito, eu acho muito bem trabalhado, mas eu gosto ainda de ter algo que você perceba que tem falhas ali, que tem falha do material, do equipamento que você está usando, pincelada, espirrada de spray ali, respingo de tinta, alguma coisa assim, sabe? Tem que ter a expressão ali. Eu acho que o gestual é mais bonito às vezes, para mim, né? Porque ele mexe com acho que a música também tem muito assim que eu penso assim, né? Não é todo mundo que pensa assim. Às vezes, se você deixar muito perfeitinho assim, muito limpinho, como eu sou do tempo do disco, né? Falta um chiadinho, falta aquele negocinho, sabe? E não é demérito da pessoa, às vezes, dela tá fazendo ali, não ser. É porque foi o momento, foi feito ali, foi feito daquele jeito, entendeu? Sim, então, com acho que às vezes a gente quer buscar muita perfeição, e eu não sei. Por uma que nós não somos perfeitos, né? Somos seres imperfeitos. Então, a gente quer sempre na arte, eu tô falando por mim mesmo, né? É muito essa coisa de, como você falou, às vezes tem essa cobrança de, tem que fazer. E às vezes a gente que poda a gente mesmo, não é? Com certeza. E às vezes a gente também fica naquela, porque a crítica sempre vai ter um lado crítico também. Vai ter uma crítica boa e uma crítica ruim. A gente tem que sempre, né? Tem que saber lidar com isso, né? Que sempre até porque normalmente a crítica vem de alguém, né? Então é o olhar daquela pessoa. Sim. Assim como eu falei, eu não gosto de fazer um trabalho muito hiperrealista, essas coisas. Trabalho com uma coisa mais realista em proporções, anatomia ali, mas o acabamento
desenho que eu faço, eu não gosto de ficar fazendo porozinho da pele da pessoa, pelinho, detalhezinho. Não, é uma coisa um pouco mais rápida, assim, né? Certo. Mais fluida. Eu gosto dessa coisa ser mais fluida pra sentir que foi mais gestual ali. Sem ficar parando e pensando em cada detalhe. Não, é um pouco mais solto mesmo. Tá, aí vai saindo, né? Vai saindo, né? A sua ideia mesmo, né? Sim. De trabalhos, né? De formas. E desses trabalhos todos aí, tem algum que você já fez assim que você fala, nossa, esse foi o... Que a gente sempre tem, por exemplo, acho que, porque nem, por exemplo, música, sempre tem uma e outra que eu falo, pô, essa aqui eu tava mesmo inspiradaço. Tem alguma assim ou não? Você não para pra pensar nisso? Putz, Nunca... eu acho que eu sou daquele que gosta muito do último que eu fiz. Ah, é? Eu sempre gosto muito do Do último, último. assim, Tipo, eu me empolgo muito desenhando, pintando, tatuando. Tanto que as pessoas às vezes até me perguntam, pô, mas você não fica cansado? Não te dá um desânimo, assim, sei lá. Eu falo, desenhar é o negócio que mais me relaxa. Tanto que às vezes se eu tô em casa cansado, tipo assim, não tô conseguindo dormir, Você vai desenhar. eu vou desenhar. Oi. Aí eu fico ali, desenho 1 a 2 horas ali, aí me dá um sono e eu durmo. Então, assim, pra mim é um negócio que é tão legal fazer, desenhar, pintar. Às vezes não desenhar em específico, mas às vezes pintar. Então, tipo, eu preciso fazer essas coisas manuais, assim, que é o que me relaxa. E então não sinto essa cobrança, né? Com certeza é melhor quando a pessoa vira pra mim e fala, faz do jeito que você quer fazer, assim, o que você acha, o que você olhou, o que você prefere. Porque aí fica mais fluido ainda, né? E aí que eu fico sossegado ali. Passo horas desenhando, até esqueço da vida. Né? Você tá falando, eu tô lembrando aqui. Às vezes quando eu vou nos lugares, o pessoal, então você vai, né, vai num jantar, no almoço de família, pessoal, tal. Você vai tocar, tal. O Fernando já é assim, ele vai chama o pessoal, pessoal, a gente vai comer e tal, e depois nós vamos tudo desenhar. Mas pior que a gente Né? tem um grupo de artistas que a gente combina de fazer as coisas para se juntar para desenhar. Que legal, isso é bem legal. Né? Tanto que a gente, agora assim, de quinta-feira, a gente estava se reunindo para um curso, né? Depois desse curso, a gente ia para um ateliê de uma amiga, juntava ali 4, 5, 6 ou até às vezes mais artistas, sentava todo mundo na bancada ali, cada um fazendo seu trabalho e conversando, desenhando lá e conversando, pintando, fazendo alguma outra coisa. Você fala, a gente gosta muito, assim. Então, tipo, pra gente é prazeroso fazer aquilo. Às vezes, eu falava que o pessoal, quando ia pra aula de desenho, eu dava aula muito mais para pessoas mais velhas, né? Tipo, adultos, né? Poucas crianças, acho que tinham 1 ou 2 ali que eram abaixo de 15 anos. A maioria era acima de 18. O pessoal usava a aula de desenho para quê? Reservar um horário no seu dia ou na sua semana para se dedicar para algo que ela gosta. Quem não desenha não entende muito isso. Deve ser a mesma coisa para você, assim, no lado da música. Se você tá muito tempo sem fazer aquilo, você fica meio, né, faltando alguma coisa. Sim. Você precisa preencher aquele negócio. Sim. Às vezes a pessoa que não trabalha com arte, mas ela gosta de fazer, ela precisa reservar um tempo dela para fazer aquilo. Porque aquilo realmente ela vai perceber que relaxa ela. E fazer assim, sem cobrança, tentar colocar para fora o que você quer fazer. Sim. Sentar ali, olhar para a folha, ou parar numa parede, numa tela, falar, o que eu quero fazer aqui? Né? Tanto que na aula o que a gente fazia era acompanhar o que a pessoa queria fazer. Você quer fazer o que hoje? Você quer desenhar o que hoje? Você quer pintar o que hoje? Tipo, não adianta eu chegar para a pessoa e falar, desenha essa caixa de som aqui. Se a pessoa quer aprender técnicas, legal. Então eu forçava ela, desafiava, passava desafios. Agora, se a pessoa falava para mim que ela queria só ter aquele tempo para estar desenhando, eu falei, então beleza, então o que você está afim de desenhar hoje? Porque você tem que estar afim, se você não tiver afim, não vai sair. Não sai, né? A gente até tentava sempre ter um desafiozinho, mas se você já percebia que a pessoa tinha uma linha do que ela gostava de desenhar, então aí eu, dentro daquela linha, falava, você não faz isso aqui, você não tenta inserir mais esse elemento, tenta colocar uma cor, fazer um outro fundo, não sei o quê. Então eu sempre ia buscando, tentando puxar coisas que eu via que aquela pessoa se interessava, ou falava, começa a usar uma aquarela, começa a usar um lápis de cor, começa a usar um marcador, começa a usar uma outra tinta. Não sei, Entendi. você sabe, tentando extrair daquela pessoa o que ela gostava, né? Entendi.
Você sabe que a gente está fazendo, eu estou fazendo um trabalho assim, agora eu estou me dedicando até mais para até divulgar, né? Uhum. É um trabalho que a gente chama de música como terapia nas organizações, nas empresas, né? Uhum. Então, por exemplo, se você pega empresas que o pessoal está tudo, como a gente estava conversando, tudo estressado, né? Aí você pode pegar o momento que você faz 1 hora ali de música, não aquela música tipo, né, como você falou, mas mais livre. Então você vai e você impulsiona as pessoas a lembrarem de músicas quando eu era criança, principalmente músicas que te traziam alegria, bons momentos, que lembra, né, bons momentos. Sim. E aí você vai impulsionando as pessoas a cantar, a relembrar, a cantar junto. Às vezes tem um que vai querer cantar sozinho, a fazer umas coisas de vozes, até o instrumento, ouvir o som. Sabe que isso dá um resultado depois para a pessoa trabalhar o dia Sim. muito melhor. Com certeza. Né? Porque ela fez aquela coisa que você falou de ser mais livre. Aí no caso aí pode ser, é que nem arte-terapia também, né? Que Arte-terapia né? também, Então você tem a musicoterapia, a música nas organizações, a arte-terapia, que é mais ou menos o que você está falando aí. Que Sim. isso eu acho que impulsiona bastante também. Impulsiona. Isso cresceu muito, né? A arte-terapia como um todo, assim, né? Todas as artes aí, no caso, como terapia. Tem até os trabalhos que eu já vi sobre meio que teatro, né? Coisas assim para a pessoa realmente se soltar ali, para ver se ela, Sim. né? Ela acha uma expressão que ela goste, né? No caso, para mim, assim, por exemplo, a época que eu trabalhei, que não era voltado para artes, ou até quando eu trabalhei com design também, né? Com design gráfico eu trabalhava, mas eu não necessariamente desenhava sempre. Porque você estava no computador, você montava umas artes, uma coisa mais técnica, né? Tá. Então, você não estava realmente ali desenhando algo. Mas eu deixava um papelzinho do meu lado, caneta ali. Gostava sempre de ter várias canetas, vários marcadores, várias coisas, pincel. Às vezes eu estava esperando o computador pensar ali, estava ali rabiscando um negócio. Ou, para mim facilitar o meu raciocínio, às vezes eu desenhava a ideia que eu queria fazer. Nem que um esboço bem grosso, assim, Sim. que só eu entendia, porque às vezes as pessoas olham um esboço que eu faço, não sei nem como é que eu já consegui aprovar umas tatuagens que eu mostrei um esboço tão feio pra pessoa, que eu olhei pra ele e falei, eu não tô entendendo tão bem, e a pessoa entendeu. Eu acho que ela só confiou no meu trabalho, viu os outros trabalhos e falou, tá bom, pode fazer que eu confio. Mas assim, então sempre ter uma coisinha ali pra você desenhar, às vezes você precisa só aliviar a sua mente ali na hora. Sim. Para algumas pessoas isso facilita muito também. Tem pessoas que eu já vi que... Eu lembro de um negócio que era meu pai atendendo o telefone, na época que a gente usava mais telefone uns anos atrás, né? Meu pai no telefone, ele deixava um caderninho sempre do lado ali do telefone, ele ficava rabiscando, fazendo uns desenhos assim, aleatórios, assim, ouvindo a pessoa, pensando no que ele tinha que fazer e desenhando. Aí você fala, é isso, assim, às vezes você precisa só liberar aquela sua cabeça ali e, pô, deixa um papel do seu lado pra você rabiscar. É o seu ócio, né? Você tá ali naquele momento. Não, e você tá no ócio, mas você tava fazendo outra coisa. Fazendo né? outra então, coisa, assim, sim. Mas a mente tá trabalhando. Sua mente tá né? trabalhando, então às vezes a pessoa só precisa achar essa ferramenta que ela precisa ali, né? Às vezes ouvir uma música também. Trabalhei muito tempo ouvindo música, né? Quando eu trabalhava com design gráfico, eu ficava mais tempo, porque aí era eu, meu computador, a mesa ali, então tinha todas as minhas coisas aqui, a mesa era uma bagunça, cheia de coisas, cheia de lápis, caneta, tudo espalhado ali, e ouvindo música. Fone de ouvido era o dia inteiro na orelha, né? Sim. Até a época de eu começar a ser mais coordenador de equipe, assim, aí tinha que ficar tirando o fone, porque aí tinha que falar com um, tinha que falar com o outro. Eu falava, nossa, eu gostava tanto da época que eu era só o funcionário, que eu só desenhava ali, ficava só montando as artes, aí ficava desenhando, montava a ideia. Na época que foi dando mais responsabilidade, aí você já muda um pouco. Já tem que ser mais burocrático o negócio. Aí foi uma parte que eu falei, não sei, não é tanto o que eu curto, não. Mas que legal, Fernando, que histórias interessantes aqui que você contando pra gente. Bacana. Estamos indo para os finalmente já, Jéssica? Estamos chegando. Nos finalmente. Fernando, então assim, para a gente já dar um restart final, fala pra gente, dá uma mensagem pro pessoal aí do últimas coisas que você quer falar do seu trabalho mesmo, e aí você dá também seus contatos, como que a pessoa te acha, se ela quer conhecer seu trabalho, te contratar, lógico, né? Ver o que você faz, tudo.
E olha, eu realmente agradeço bastante a sua presença aqui. É bem gratificante, bem legal a gente conhecer o seu trabalho, a sua história, né? E a gente está aí para o que deve Vamos lá, sempre que puder falar da arte, a gente está junto aqui, tá? De coração eu te agradeço mesmo pela sua presença. Obrigado, viu? Bom, eu que tenho que agradecer aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco sobre o meu trabalho, falando um pouco sobre as coisas que eu penso, sobre como eu gosto de trabalhar, né? Quem quiser me procurar, meu Instagram tá lá, hash, underline, R-E-C-H-E, underline, no final, né? Ou @hash aí e tal. Não sei, telefone, passa aqui também? Pode passar o que você tiver de contato, alguém precisar manda contatar ver. com o telefone aí, WhatsApp, né? Principalmente hoje em dia, ninguém mais liga pra ninguém. Liga no telefone, né? 11 98129 0620, tá? Bom, espero que o que eu falei sobre, né, as ideias de arte, como a arte pode mudar a vida das pessoas aí, sirva para alguém também. Quem se inspirou aí, quiser buscar, tem muitas escolas de arte, desenho, pintura, tem muitos cursos livres hoje em dia, principalmente em São Bernardo, Pinacoteca de São Bernardo, acho que a Casa de Cultura 4.0 também tem muita coisa ali, não só para pintura, desenho, gravura, tem outras técnicas, tem música, tem aulas de dança também. Acho que tudo isso, todas essas expressões aí são importantes para a gente, né, se identificar com algo que a gente não só pensa em trabalho, né? Às vezes você vai trabalhar com essas coisas. No meu caso, hoje em dia, trabalhando com isso, eu me sinto muito mais eu do que quando eu trabalhava em outras áreas e sentia falta de fazer algo assim, né? Às vezes a pessoa não é dessa área, mas ela precisa também dessa área, né, das artes para continuar vivendo bem, saudável, né, gostar, ter um prazer ali da vida, né? Acho que esse é o principal, assim. Sim. Você buscar outros prazeres que não necessariamente é só o trabalho, que senão a gente só surta, né? Uhum. Eu não tenho surtado não, porque quando só trabalha com pintura e desenho, tá tranquilo. Tranquilo, né? Mas, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, viu? Nós conversamos aqui com Fernando Hash, ó lá, artista visual, pintor, né, da pintura, desenhista, grafiteiro, tatuador e muito mais coisa. Por aí vai. Muito obrigado, viu, Fernando Hash? Mais uma vez, valeu. De coração. Obrigado. E turma, agora é para esse lado aqui, né? Isso. Pessoal, você que está aí do outro lado... se você quer ser um apoiador, um patrocinador do nosso projeto, o Flavesp Podcast, que é um podcast que fala da cultura, eu ia falar o Flavesp, que é um podcast que fala da cultura e fala dos seus personagens, os artistas, o que eles fazem de legal, a sua história. Vem com a gente, tá? Então você vai ver aqui tem um QR Code, que eu não sei onde o pessoal põe aqui, sempre aparece por aqui. Aí você vem aqui e pimba no QR Code. Aí você vai ser um apoiador, um patrocinador. E se você quer se inscrever no canal para impulsionar, né, para outras pessoas verem, comentarem, falarem, darem seus pitacos também, por que não, né? Você pode se inscrever e vai aparecer um sininho aqui, ou aqui, eu não sei onde é, mas aparece, acho que é mais aqui, e você vai lá e pife, certo? No sininho você vai se inscrever e vai ser também um impulsionador do nosso projeto aqui, tá bom? Eu, Flávio Véspero, agradeço de coração mesmo por você estar conosco e conto com vocês na próxima, ok? Muito obrigado e até lá, pessoal!